Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou ensinar como criar gráficos de colunas e barras dentro do Excel. Se ficou interessado, não saia daí, o conteúdo já vai começar logo após a vinheta. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês a importância e a finalidade dos gráficos dentro do Excel. E também irei mostrar na prática 3 exemplos desses dois tipos de gráfico aqui, colunas e barras. Então vamos lá. Primeiramente, todos precisamos saber que os gráficos são uma forma de expressar visualmente os dados da tabela. E eles podem ser apresentados de diversas maneiras, como por exemplo as formas de colunas, barras, linhas, pizza, entre outros. Vamos começar a criar alguns na prática do zero. Então, primeiro vou clicar aqui embaixo nessa planilha chamada coluna. Para criarmos o primeiro exemplo de gráfico, eu montei aqui em cima essa pequena tabela, onde temos na coluna B os meses e na coluna C o faturamento total em relação a cada mês. O primeiro passo aqui é selecionar todas as informações que você deseja apresentar em seu gráfico. Então eu preciso selecionar toda essa tabelinha aqui, O próximo passo é clicar aqui em cima na guia Inserir e o grupo de gráficos fica localizado aqui no meio. Na aula de hoje nós vamos usar basicamente este botão aqui, onde temos a opção para inserir gráfico de colunas ou barras. Vou dar um clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse e logo abaixo o Excel traz para nós, através de uma maneira ilustrativa, os modelos que temos disponíveis dentro desses dois tipos de gráfico. Aqui na primeira parte temos gráficos de coluna em 2D, logo abaixo os modelos de coluna em 3D e na sequência as opções de barra em 2D e também 3D. Percebam que ao passar o mouse em cima das opções, o Excel já mostra para nós uma pré-visualização de como ele vai ficar. Para esse exemplo, eu vou escolher essa primeira opção aqui, da coluna 3D. Só um detalhe importante antes. O gráfico a ser escolhido vai depender das informações que você selecionou. Dependendo do que você selecionou, às vezes será melhor um gráfico de pizza, outras vezes o gráfico de linha vai expressar melhor, em outras situações o gráfico de colunas vai ser mais adequado. Porém, isto com o tempo vocês vão pegando e saberão o tipo certo a ser escolhido. Voltando aqui, vou clicar com o botão esquerdo do mouse nessa primeira opção aqui então, e após o clique o Excel já cria o gráfico para mim. Para mover ele de lugar, basta posicionar o mouse em alguma área vazia ao lado do título, clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar. Caso você deseje também aumentar o tamanho dele, ou mesmo diminuir, é só posicionar o mouse nessas bolinhas que tem nas laterais. Quando o cursor do mouse alterar para esta forma dessas duas setas, basta clicar com o botão esquerdo e arrastar até onde você deseja. Vou vir também nessa bolinha do meio na parte inferior e aumentar ele também um pouquinho para baixo. Prontinho. Percebam agora que olhando apenas o gráfico, conseguimos ter uma dimensão mais nítida de como foi os faturamentos durante o ano. Dá para ver claramente que setembro foi o mês com maior faturamento, seguido por maio e depois fevereiro. Também é possível perceber que março foi o mês com pior faturamento, seguido pelo mês de agosto. Outra informação legal que o gráfico nos proporciona é a queda de faturamento aqui no final de ano. Muito legal esse recurso dos gráficos, né? Inclusive, se você quer continuar aprimorando seus conhecimentos em Excel, clique no botão de inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho para acompanhar os novos vídeos lançados semanalmente. Para o próximo exemplo, eu vou clicar nessa planilha aqui embaixo da barra. Aqui nós temos uma tabelinha com 3 colunas, onde temos na coluna B uma listagem de funcionários, ao lado o período em que cada um trabalha e por último a produção diária de cada um deles. Aqui nesse exemplo, nós vamos criar um gráfico de barras com o nome dos funcionários e a produção. O período eu não desejo adicionar dentro do gráfico. E agora, como é que eu faço para selecionar a coluna B e a coluna D sem pegar a coluna C? Muito fácil. Primeiro vamos selecionar a coluna B inteira. Agora no teclado eu preciso segurar o botão Ctrl e com ele pressionado selecionar a coluna D. Prontinho, posso soltar o Ctrl. Desta forma eu consigo fazer seleção de conteúdos que não estão em sequência. Novamente clico lá em cima na guia Inserir. Aqui no meio dou outro clique no botão do gráfico de colunas e barras. Desta vez eu vou pegar essa primeira opção aqui, da barra 3D. Percebam que novamente ele trouxe uma pré-visualização ao fundo. Agora é só dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Vou mover ele um pouco para a direita.
e aumentar um pouco o tamanho dele aqui nessa bolinha. Novamente, se eu olhar apenas para o gráfico, eu já consigo perceber que o Clayton fez a maior produção, seguido pela Helena e depois pela Fernanda. E a Beatriz teve a pior produção do dia. Outro detalhe importante aqui, olhando apenas para o gráfico, na barra do Clayton, por exemplo, eu sei que a produção dele ficou entre 60 e 70 dias. Porém, eu não tenho esse valor exato no gráfico. Mas pensando nisso, o Excel trouxe uma solução, que é a inserção dos rótulos de dados. Para inserir esses rótulos, é bem simples. Basta clicar em cima de alguma dessas barras com o botão direito e dar um clique nesta opção aqui, Prontinho, problema resolvido. Para o último exemplo da noite, vou clicar nessa planilha aqui, da coluna empilhada. Aqui nós temos essa pequena tabela com os meses, de janeiro até agosto. Logo abaixo temos uma listagem de 3 vendedores, a Carla, o Matheus e o Vilmar, e ao lado quanto que cada um vendeu em cada mês, Então vamos lá. Para o exemplo de gráfico de coluna empilhada, eu vou selecionar todas essas informações aqui, Em seguida, vou lá em cima na guia inserir. Novamente no botãozinho aqui, de gráfico de colunas e barras. Se eu posicionar o mouse na primeira opção do coluna 2D, percebam que para cada mês ele vai levantar 3 colunas. Nesse exemplo aqui eu tenho apenas 3 vendedores, mas se eu tivesse uma quantidade maior, como por exemplo 10, ele ia deixar o gráfico muito poluído. Para solucionar esse problema, o Excel criou esse próximo tipo de gráfico aqui, onde ele empilha em uma única coluna todos os vendedores, deixando o gráfico mais limpo e fácil de ser compreendido. Então, vou clicar com o botão esquerdo para selecionar esta opção. Em seguida, vou arrastar ele aqui para baixo. Aqui nessa bolinha, vou aumentar o tamanho dele. Descer um pouco aqui a janela. Pronto. Analisando o gráfico agora, aqui no mês de janeiro, a gente percebe que o Vilmar, que possui aqui, o quadradinho na cor cinza, foi o que menos vendeu. A Carla e o Matheus estão bem próximos um do outro, mas analisando com cuidado, dá para perceber que o retângulo laranja é um pouquinho maior que o azul aqui de baixo. E por hoje é isso, galera. Se você gostou, curta esse vídeo e deixe seu feedback aqui embaixo nos comentários. Agradeço a atenção de todos e uma ótima semana. Até a próxima!